Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu, né? Esses tempos, o que aconteceu com a minha família. Eu estava com meu esposo enfermo, né? Ele estava com um problema renal crônico, e a pressão dele também era muito alta. Foi por isso que prejudicou os rins dele, porque a pressão dele era muito alta e ele não sabia, porque era uma pressão silenciosa. E, e aí, quando ele começou a sentir os sintomas, que ele foi para o médico, os rins dele já estavam com insuficiência renal. Aí, humanamente falando, não tinha mais jeito, só tinha que ir para hemodiálise. Aí ele continuou, né? Fui fazer hemodiálise. Aí foi muito difícil para a gente também receber essa notícia, porque na época eu estava, eu estava grávida, né? Quando ele começou a sentir o sintoma, eu estava grávida do meu terceiro menino, né? Que depois de 16, quase 17 anos, que eu tinha o meu, que eu já considerava caçula, né? Aí eu engravidei, sem esperar, do meu menino, que se chama Zaf. Agora tá com 3 aninhos, vai fazer 4 anos. E bem nessa época foi descoberto, né? Ele começou a sentir alguns sintomas, só que a gente não sabia ainda que ia ser essa doença tão difícil assim. E eu engravidei, ele senti, né? Falando que não estava se sentindo bem, estava meio fraco e tal. Só que a gente achava que era alguma coisa normal, né? Como estava bem assim, tinha acabado, né? A pandemia também, esse negócio de Covid e tudo mais, ele tinha pegado Covid e a gente achou que seria tudo isso junto, né? Aí fomos passando, eu fiz o pré-natal do meu menino todo, aí ganhei o meu menino, aí depois foi agravando o quadro dele, ele foi se sentindo mais fraco, aí procurou o médico. Aí, quando ele procurou o médico foi ver que a pressão dele era muito alta. A pressão dele era 18, 20, 25. A pressão dele já chegou até 28. Os médicos não acreditavam como é que ele tinha uma pressão assim tão alta e ainda sobrevivia. Aí ficou internado muitas vezes. Aí começou a fazer hemodiálise, entendeu? E foi muito difícil para a gente na época, porque ele era o provedor da casa e eu grávida, fiquei grávida, né? Eu tinha 43 anos quando eu fiquei grávida e os médicos falaram para mim que a minha gravidez era gravidez de risco, né? Pela idade, que era gravidez de risco, pela idade, para eu ter cuidado, aí eu tinha que ficar. Eu bem trabalhava e preocupada com ele, né? Porque ele já estava doente e também tinha que estar fazendo os exames. Aí eu ficava fazendo 2 exames. Eu ficava em dois, vamos dizer assim, 2 hospitais, né? Fazendo os exames. Fazia no posto de saúde, né? No posto de saúde do meu bairro. E fazia também no hospital. Tinha que fazer esses exames sendo acompanhado por esses médicos, que eles tinham medo, né? De ser, por eu ter 43 anos, e a gravidez ser de risco, e acontecer alguma coisa tal. E o meu esposo já doente, já não era mais a mesma pessoa, já não trabalhava mais como antes. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei os 9 meses todinho. Trabalhei até no dia que eu ganhei o meu menino. E aí foi, graças a Deus. Ganhei meu filho, foi normal. Uma gravidez foi boa, foi tranquila. Os médicos se admiraram, né? Porque foi muito bom. Não tive diabetes, não tive pressão alta, não tive nada. Ganhei ele normal. Não precisou fazer cesariana. E
foi muito bom, assim, a parte da gravidez do meu menino. Só que o meu esposo já estava doente. E aí foi agravando, agravando, ele começou a fazer o tratamento e tal. E para segurar, né? Para tentar ver que segurava os rins, para não precisar fazer hemodiálise, mas não teve jeito. Aí ele foi para hemodiálise e fazia essa hemodiálise 3 vezes, né? Por semana. E ficou quase ficou uns 3 anos ou mais, né? 3 anos e algum mês. Nessa batalha, nessa luta, eu tinha que. Aí ele não conseguia mais trabalhar. E mesmo assim, quando ele arrumava algum serviço, ele era barbeiro, né? Aí, quando o dono do serviço descobria que ele tinha essa doença, aí, tipo, despachava ele, né? Mandava ele voltar para casa, não aceitava, né? Ele fazendo hemodiálise e trabalhando. Foi muito humilhante, muito ruim para nós, para todos, né? E aí, é, continuamos. E aí eu trabalhei, ele sempre foi o provedor da casa, como eu já falei para vocês. Mas aí eu assumi a casa, aí moramos de aluguel, né? Aí vocês que moram de aluguel, pode saber, né? Pensar como não foi fácil. Eu tive que tomar a responsabilidade de 3 filhos e o marido doente, sem poder trabalhar, e eu como costureira, né? Trabalhando para prover tudo para casa e ainda pagar aluguel, água, luz, comida. E às vezes é remédio para o marido, que nem sempre tem todos os remédios na rede pública, né? A gente tem que manter. E aí não foi fácil. E lutamos, batalhamos juntos, né? Com a família, não era fácil ver ele naquele sofrimento e você sem poder fazer nada, que o pior de tudo para mim é isso. Não é nem a responsabilidade que você assume. Para mim, o pior de tudo é você ver alguém doente e você sabe que está desenganado dos médicos, que você só tem Deus para lhe ajudar, você não pode fazer nada, você não tem, né, nada para fazer. Na verdade, os médicos dizem que não tem solução, a gente fica confiando só em Deus, e um dia após o outro, fica esperando, né? Aí foi passando, ele foi piorando, mas cada dia foi piorando, piorando. E quando foi agora, né? Há 4 meses atrás, ele piorou. E aí, porque da pressão alta, que não baixava de jeito nenhum, tomava tanto remédio, o médico passava muitos remédios para ele, mas não melhorava. Aí acabou que essa pressão alta veio causar um AVC nele. E ficou internado por 5 dias ou 6, por aí. E não resistiu e acabou falecendo, né? E não foi fácil para mim. Eu fiquei muito mal e ainda estou, né? O vazio, a falta. Casada com ele há 25 anos já, com 3 filhos, 2 jovens agora, né? E um bebê de 3 anos. Esse bebê era muito apegado com ele. Ele andava muito com ele durante, né, o tempo que ele ficou doente, ficou em casa. Onde ele ia, levava o nosso menino, que era a companhia dele. E era o que alegrava mais ele, era o nosso menino. Mas ele faleceu, acabou falecendo. Não foi fácil, eu não me conformei, não me conformo. Tá doendo muito. Sinto falta dele toda hora. Não vou nem dizer todos os dias. Não esqueço, não paro de pensar nem um minuto. O lugar no sofá onde ele sentava, as conversas, as coisas que compra em casa, o mercado, que mesmo doente ele fazia questão de fazer. E não tem sido fácil para mim.
Sei que Deus tem me dado força, que eu estava em uma situação que nem trabalhar eu estava aguentando mais. A minha vida era de sair da cama para ficar no sofá, deitada. Não cuidava mais do meu menino, não tinha coragem de arrumar a casa, não tinha coragem de fazer uma comida. Nada fazia sentido para mim. E mas Deus foi arrancando isso de mim, né? Foi me dando força. Agora eu já voltei a trabalhar, graças a Deus. Já voltei a trabalhar, já tomo conta do meu menino, já faço algumas coisas em casa, já faço comida, porque antes nem comida para meus outros meninos, para meus meninos eu fazia, porque eu entendia que não tinha sentido mais a vida, mais nada. Mas Deus me deu força, me deu graça, está me dando, e assim estou continuando. Eu sei que vocês também que está passando por isso, né? Quem sabe, não sei, está enfrentando essa dificuldade na família de vocês, na vida de vocês, né? Com algum parente. Eu sei que não é fácil. Já passou por isso, né? Você que é esposa, que já perdeu seu esposo também, né? Que está se identificando com esse vídeo, porque perder seu esposo, você sabe que não é fácil. O vazio, a falta, a gente não tem ânimo, parece que não faz mais sentido nada nessa vida. Mas se Deus deixou a gente, né? É porque, não sei, na verdade eu nem sei o que falar. É tão doloroso que eu nem sei nem o que falar. Mas eu espero que Deus possa me sustentar, me fortalecer, me ajudar a vencer, a criar o meu filho. Tenho três, dois já são, posso dizer que já são criados, né? Porque já são de maior. Mas tenho um que tem 3 anos. Então, que Deus possa me ajudar, me dar força, para que eu possa criar ele. E trabalhar para criar ele, que ele venha ser um menino de valor, assim como os outros dois são, graças a Deus. Que o pequeno também venha a ser. Sei que não é fácil pegar essa responsabilidade de criar ele sem o pai dele, porque os outros dois eu criei juntamente com o pai deles. E agora criar o Azaf sozinho, sim, né? Sem o pai, eu sei que não é fácil, mas estou descascando aqui. Mas eu peço a Deus que me dê força, me ajude, dê sabedoria para que eu venha criar Azaf, principalmente nos caminhos do Senhor, né? Que ele venha crescer e ser um menino de valor. Mas gente, é isso que eu vou falar para vocês. Eu tinha falado no outro vídeo que tinha acontecido algo muito triste, muito ruim comigo. Eu ia falar para vocês. E é isso. É sobre isso. E vocês orem por mim, né? Eu sou evangélica, né? Vocês que assistir, que for evangélico, orem por mim. O que não são evangélicos, né? Que me assistir também. Mas todos nós somos seres humanos, né? Todos nós, todo ser humano, se não já passou por uma situação assim, uma pessoa querida, mas um dia vai passar, né? Todos nós, infelizmente, vamos enfrentar. Todos nós somos seres humanos e só Deus, né? Para nos dar força, nos fortalecer. Então é isso aí, gente. Fazer mais vídeo pro canal. E hoje foi só isso mesmo para falar para vocês que o que foi que tinha acontecido comigo. Infelizmente, há uns 4 meses atrás, eu perdi o meu esposo, com 47 anos, né? Tínhamos a mesma idade, ele 47, eu também tenho 47. E infelizmente
ele partiu. Dói muito, o que dói mais é você entender que nunca mais você vai ver a pessoa. Anoitece, amanhece, e você sabe que não tem mais aquela pessoa. Não era acostumado a trabalhar, chegar, ele tá no sofá, que ele não estava conseguindo mais trabalhar, mas era batalhador. Mesmo doente, sem aguentar, fazia questão de ir para o mercado, comprar as coisas. E tinha plano, ele pensava em melhorar para trabalhar, para me ajudar. Ele sentia muito por ver a minha batalha. Ele sofria muito por isso também. Veio batalhando para sustentar a casa e ele sem poder me ajudar. Foi muito difícil para ele, eu sei. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas Deus está me dando força, eu acredito. Deus vai me ajudar. Fica com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. E orem por mim, orem pela minha família. Para Deus nos dar graça para que possamos vencer. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.